começando mais um programa Dica Animal. E no programa de hoje nós vamos falar sobre esses gatinhos aqui, ó, que na verdade todo mundo fala que é o gato egípcio ou o gato pelado. E a médica veterinária Melica e criadora dessa raça vai explicar pra gente um pouquinho da origem e comportamento dessa espécie. Melica, seja bem-vinda ao programa. Obrigada, Júnior. Se apresente para o nosso público. Eu sou Melica, médica veterinária, eu sou formada já há 15 anos e há 15 anos eu crio os esfinques. Melica, vamos lá. A gente estava conversando aqui e eu mesmo te fiz essa pergunta, né? Porque todo mundo associa eles, né? Ah, os gatos egípcios, por histórias ou por cultura, talvez. Mas não, você explicou para mim que eles são canadenses. Isso. O primeiro gatinho que se tem relato de nascer totalmente sem pelo foi no Canadá. Uma gata doméstica, né, sem raça definida, deu cria a uma ninhada e um desses gatinhos era sem pelo. Isso por genética. Isso, porque a alopecia deles, o gene que caracteriza não ter pelos é um gene recessivo. Tá. Então isso também foi bom você tocar no assunto, porque muitas pessoas falam que o esfinx é um gato desenvolvido em laboratório, feito uma mutação genética, e não. A mutação deles é natural. É natural. Natural. Eu ia te perguntar isso, porque normalmente quando a gente chega... Pode soltar, deixa ela à vontade. Normalmente quando a gente chega a padrões assim, diferenciados, Isso. é mutação genética. Até muitas raças, tanto de gato quanto de cachorro, foi mutação genética. Sim, é. Mas não. Não, no caso deles, não. Contanto que se você cruzar um esfinx com alguma outra raça de pelo, os filhotes, a tendência é nascer a maioria com pelo. Certo. Porque o gene da alopecia deles é recessivo. É recessivo. Recessivo. Entendi. Então, pra manter... Aí, achou-se essa aí que, né, nasceu ali e tal. Isso. E como que isso foi chegando até criar-se a raça esfinx? Sim. Depois, alguns anos na Europa, uma outra gata aconteceu a mesma coisa de ter um gatinho sem pelo. E aí eles começaram a cruzar essas raças. Mas, para não ficar com tanta consanguinidade, que só tinha esses dois gatos, eles começaram com Devon Rex a cruzar e para pegar os filhotes, né, que nasciam sem pelos e até também para não criar uma raça com vários problemas de saúde, né? Porque se você cruza sempre um consanguíneo, acontece de... Tá. Além dessa questão da pelagem, o que mais eles têm de diferente dos gatos normais? Tá, eles têm assim algumas coisas de diferente. Os dedos deles, se você reparar, os dedos da mão são mais compridos. Tá. Então eles conseguem, dependendo do objeto, até apegar assim com as patinhas o objeto, por causa do dedo ser mais comprido. E de temperamento eu vejo muita diferença também, porque eles são calmos, são tranquilos. Você vê que você nunca teve contato com ela, pegou ela hoje no colo e tá aqui e ela tá boa. super de boa. Então os esfinx são assim, muito tranquilos. Eles são tranquilos não só em relação a temperamento, mas em comportamento também, são menos ativos que os gatos? Não, eles são iguais. São ativos. São felinos. Quando filhotes, eles gostam de brincar bastante, tudo. Depois que pega uma idade, eles acalmam um pouco. Tá. Mas eles, assim, são muito inteligentes, muito mesmo. Tem gato que você vê que é difícil ensinar as coisas, né? O pessoal fala que gato não aprende as coisas. Não. Os esfinx, o que você ensinar, eles vão aprender. Inclusive, a gente gravou um programa falando sobre gatos. Comportamento, patologia, uma série de outras coisas. E a veterinária, inclusive, explicou que eles são meio independentes. Vou deixar ela à vontade, depois a gente capta a imagem deles aí. Deixa ela à vontade, para não ficar prendendo, tadinho. E ela explicou pra gente que os gatos são muito independentes. Então, normalmente, quando as pessoas fazem essa associação de o gato é interesseiro, o gato só me procura por interesse. Não, ela explicou que ele vai quando ele tá afim. Essa espécie, pelo que você tá me explicando, ela já tem esse diferencial também. Eles assim, ó, eu falo que eu costumo definir assim, que eles são cães no corpo de gato. Porque aqui eu tenho 14 animais. Se eu chamar pelo nome a Nutella, por exemplo, ela vai vir Só até vem mim. Ela vem, eles atendem pelo nome e assim, é o dia inteiro no colo, é o dia inteiro andando no pé da gente. Você vê que esse comportamento não é normal de gato, sim, né? Sim. É de cachorro mais, né? E eles têm todos esses comportamentos. Em relação aos cuidados, muda muito? Ó, o pessoal acha que por não ter pelo é um gato que
é Sensível. tranquilo, não dá muito trabalho para cuidar. Mas assim, a pessoa que vai adquirir um gato desse tem que saber que tem muitas coisas para fazer. Por exemplo, orelha. Por não ter pelo, eles têm um acúmulo maior de cera no ouvido. Tá. Então essa limpeza da orelha tem que ser mais frequente. Entendi. Inclusive nas unhas também. Por não ter pelo nas patas, acumula mais gordura ali nas unhas. Tem que limpar as unhas. O olho também acaba acumulando um pouquinho ali de secreção. Às vezes tem que fazer a limpeza, às vezes eles conseguem se limpar sozinhos. Mas então assim, não é um gato que zero de trabalho. Tá. A pessoa tem que dedicar um tempo para fazer esses cuidados. Mas assim, em relação, a gente se poupa, né, nesses cuidados de pelo, de ter que escovar, Isso, tal, aquela coisa, dependendo, tem gente que gosta de tosar ou de dar um banho ali. Precisa ter essa higiene constante, não só nessas partes que você falou, mas no corpo todo também? Sim, eu aqui falo pro pessoal assim, que até para não remover muito a oleosidade da pele deles, eu recomendo o banho a cada 20 dias, por aí é o suficiente. Banho seco ou banho normal? Banho normal mesmo, com água, shampoo veterinário, né? Isso eu gosto de frisar bastante, porque o pessoal acha que por eles não tem pelos, pode usar produtos para bebê. Vou usar um produto de bebê. Não, recomendado sempre é produto veterinário. Inclusive um shampoo neutro, né? Para não dar choque com o pH da pele. Eles precisam hidratar a pele para ter essa proteção? Não, na verdade assim, não é necessário hidratar a pele. Mas hoje em dia já, né? Como o Sphynx já está mais popular, então tem produtos que você pode hidratar a pele sem causar oleosidade neles, sabe? Produtos mais à base de água que hidrata e não estimula a produção da oleosidade. Então, na verdade, uma coisa que tem que se preocupar é a questão da oleosidade da pele, que eu tô vendo que você tá frisando muito nisso. Isso, Qual o problema? Eles já fazem isso naturalmente e se a gente aumentar isso pode prejudicá-los ou... Não, na verdade não pode prejudicar, mas assim, eu acho que tem que ter esse equilíbrio na pele, sabe? Nem muito seca, nem muito úmida, porque problema de fungo, bactéria, essas coisas, eles não têm tanto. Sim, aqui eu falo que em 15 anos eu nunca tratei a pele de nenhum gato meu. Certo. Mas mantendo assim a higiene, com shampoo adequado, é tranquilo. Mas assim, então usar produto sempre recomendado. Tá. Em questão de frio, porque eu tava com ela aqui no colo, eu percebi que elas são quentes. Sim. Né? Ela é bem quentinha. Eu, pelo menos, imaginava que eu fosse chegar aqui por um tempo eu ia pegar um bicho gelado. É o que todo mundo... Essa pergunta eu recebo sempre também. São gelados? São melados? Né? Você vê que não são. Ao toque da pele são secos. Então, assim, a temperatura deles é normal, alta. 39,5 para eles, que seria considerado febre para outros animais. Para eles é normal. Para eles é normal. E o que eu falo no frio? Colocar roupa, né? Esse é um gato que geralmente as pessoas têm para dentro de casa, né? Dificilmente alguém compra um Sphynx para ficar na rua, no quintal, etc. Então eles são bem espertos assim para achar um cobertor, um sofá, para se esconder. Mas quando tiver bem frio eu recomendo aquecedor, roupinha, essas coisas. Você falou um detalhe importante. Normalmente as pessoas adquirem gato e deixam o espaço livre. E essa é uma raça específica para dentro de casa. Então, por exemplo, a pessoa que tem um apartamento ali, né, que às vezes está querendo um bichinho, mas eu moro em apartamento. É ótimo. Tranquilo. Recomendo porque os gatos não precisam de tanto espaço quanto os cães. Né? Um cão já demanda mais espaço. E também o apartamento é bom porque você consegue limitar o sol, que é outro fator para eles. Se eles ficam expostos ao sol, assim como a gente, queima a pele como a nossa. Né? Então tem que limitar o horário que eles vão sair para o sol. Vai tomar o sol da manhã e do finalzinho da tarde. E isso eu acho que a pessoa consegue ter um controle maior no apartamento. Tem essa necessidade do sol ou... É bom o sol, né? Por causa da síntese de vitamina D. Então a gente fala, né? Todo ser vivo precisa de algum momento, assim, um pouco de sol. Entendi. Né? Mas no caso, o sol deles, assim, livre demanda, não é bom porque eles gostam do sol. Eles gostam do sol e eles vão ficar no sol, só que o sol causa queimadura na pele se eles ficarem muito tempo expostos.
Entendi. Então, se a gente, por exemplo, aqui é uma casa arejada, tem bastante janela, se eu fosse criar eles dentro de casa, aonde bater o sol, ele vai buscar o sol. Vai. Então você tem que ter essa cautela. Sim, o proprietário tem que sempre delimitar essa questão do horário do sol, tem que ficar de olho. Eu percebi uma outra coisa diferente na raça, que é o tamanho da orelha. É maior e mais pontuda. Isso, o padrão da raça deles é ter essa orelha, né, com a base maior, a orelha mais pontuda, e eles têm sim a orelha maior do que das outras raças. E é mais sensível também a audição deles? Não, mesma isso coisa. É normal. Mesma coisa, não muda nada. Não tem diferença. Tá. Em questão de alimentação, muda? Não. Mesma coisa? Mesma coisa. O que acontece? Eles vão exigir uma ração de melhor qualidade. Porque para manter essa temperatura corpórea, eles gastam muito energia. Mais Certo. energia do que um gato Normal. Então a ração deles tem que ser um pouco mais proteica. Tem que ser mais rica em proteína, em gordura, né? Para eles poderem fazer esse gasto. Não de uma marca específica, mas você vai recomendar Isso, normalmente... eu falo assim, uma ração premium ou super premium de qualquer marca. Tá. Eu percebi que os seus são bem magrinhos, assim, mas não magrinhos, pelo amor de Deus, deixa eu explicar. Sim. Magrinhos dentro de um padrão, né? Eu não vi ali, por exemplo, tem um que é mais gordinho, o outro que é menos. Isso é da raça ou você faz um controle de alimentação? Não, isso é padrão da raça. Eles são mais esguios, né? Mais magros, mais finos e mais compridos, Isso. né? Mas tem muitos esfinx obesos. Por exemplo, os castrados têm uma tendência a ganhar um peso maior. Então eu sempre oriento o pessoal a quê? Olha atrás do saco de ração, tem uma tabelinha, a quantidade diária de ração é aquilo que vai dar. Porque se você der a mais, o felino faz acúmulo de gordura, né? Eles fazem reserva de gordura abdominal. Então, para não acontecer isso do ganho de peso, então eu aconselho dar a quantidade diária e só. E água à vontade? E água à vontade. É como todo gato, bom é beber bastante água. Tá. Criança. Porque, né, às vezes a gente fala ali e tal, mas normalmente criança que gosta mais. Eu posso deixar um gatinho desse com uma Pode criança? tranquilamente. Eu Não tenho estranho. criança na minha casa, tenho muitos clientes que têm criança, aí me mandam foto do gato no carrinho de boneca, do gato no berço, do gato dormindo junto, então eles são muito, assim, tranquilos. São. Você falou pra mim que faz 15 anos que você cria essa Isso. espécie. Como que você chegou a começar tudo isso aí? Como que você teve o primeiro acesso à espécie? Sim, o meu primeiro acesso, Júnior, foi porque eu, sendo médica veterinária, não podia nem chegar perto de gatos com pelo. Olha. Porque eu tenho rinite e bronquite alérgica aos pelos. Então, como eu sempre fui apaixonada por felinos, a minha alternativa foi Sphinx, Gato sem pelo. né? Então, peguei o primeiro pra mim, pra eu ter contato e ter aquele gato meu. Só que aconteceu, me apaixonei. Me apaixonei, não teve como. Aí eu peguei e falei, não, gente, eu tenho que dividir isso com as pessoas, né? Esse gato é maravilhoso. Aí importei alguns gatos e comecei a criar. Você trouxe de fora? Trouxe de fora. Eu trouxe dos Estados Unidos, trouxe outros da Rússia e hoje 99% dos meus animais são todos nascidos aqui na minha casa. 90%. Eu já, assim, os primeiros que eu importei já estão aposentados, castrados, né? E eu fui ficando, selecionando os gatinhos e hoje, assim, 99% são Meliquetes. Mas uma coisa que eu percebo, porque assim, normalmente quando a gente vê felino, eles são bem resistentes, né? Tanto o cão quanto o gato, vamos São colocar... animais resistentes, são. Só que, por exemplo, cachorro, quando o cachorro começa a chegar ali nos seus 10 anos, você já começa a ver um sedentarismo, né? Menos atividade. E o pouco que eu pude perceber da sua, se você não falasse pra mim que elas tinham 11 anos, eu nem ia perceber. Não. Porque não vi diferença física e muito menos em movimento nenhum. Não, elas são, assim, super ativas, brincam até hoje, às vezes os filhotes vão, assim, até elas, elas saem correndo, brincam, normal. Você vê, tão bem, assim, ninguém fala, né, que já estão mais com idade. Isso é uma característica dessa raça ou vai da criação? Ai, Júnior, e agora? Os meus sempre foram assim. Sempre foram assim. Mas o contato que eu tenho com pessoas que têm persa, outros animais, eu percebi que, assim,
Há algumas raças que eles ficam mais assim... Sedentários, não quer saber de brincadeira, se irritam um pouco, Isso. né, com brincadeiras, e elas já não. Estão ali na ativa, é. Porque pra mim ali eram uns bebês. Não. Você que falou, não, tem 11 anos. Eu falei, não parece, não parece. Até a questão corporal, porque eu vi que eles são bem enrugadinhos às vezes, né? Às vezes não, acho que pelo menos em todos os movimentos ali, algumas vezes, igual ela tava aqui no meu colo, ela se enrugava, parecia mais ruga, mas mesmo ela esticadinha em pé, eles são enrugados. São porque eles têm bastante pele, né? Então, assim, sempre assim na cabeça, você vê na patinha, fica as ruguinhas aparecendo. E essas rugas precisam de cuidados. Precisa, igual eu falo, no banho, então você tem que lavar bem as rugas para não acumular sujeira, né? E talvez não começar um processo ali bacteriano, né? Fúngico. Voltou. No pescoço. Então a gente sempre tem que fazer essa higiene de todas essas partes. Outra coisa que eu analisei olhando os seus, porque é a primeira vez que eu tô tendo contato com um bichinho desse, eu tô apaixonado. Todos têm um olho claro. Sim. Vai ser dourado, verde, azul. Todos vão ter o olho mais aqui claro. Tava aqui no meu colo, que é a mandioca, ela é rosinha. Isso. Ela tem o olho azul. Isso. Ela não é albina. Não. Ela só é rosa. Não, na verdade a cor dela é vermelha e branca. Ah, é vermelho. Vermelho aquela cor, porque você vê nas orelhas, ela tem a cor diferente do corpo. Então ela é uma gata bicolor vermelha e branca. Entendi. A Nutella já é uma bicolor branca e preta. Tá. Isso é padrão ou não? Vai de acordo com a cruza? De acordo com os pais, né? E avós, bisavós. Aí o esfinx pode nascer qualquer cor. Qualquer cor do esfinx é aceita. Bicolor, as fêmeas, não né? Tem nenhum tricolores. Padrão que fuja da raça. Não. Toda cor do esfinx é aceita. Não existe assim, esfinx padrão é de tal cor. Não. Entendi. Eles são... O que muda é genética. Isso. Questão de pelagem, acredito eu. A questão dos dedos. Focinho muda alguma coisa? Muda, sim. Muda. Assim, tem gatos que têm o focinho mais curto, alguns têm o focinho um pouco mais longo. A questão das orelhas também, alguns têm a orelha maior, outros menores. Você viu que eu tenho gatos ali fora que não tem pelo nenhum. Zero de pelo. Embora o padrão da raça é ter pelo nas extremidades, igual ela. Orelha, focinho, patas e rabo. Então isso é um padrão de raça. Tá. Contanto que a descrição do corpo do esfinx é uma camurça, né? Não é um gato assim totalmente pelado. É isso que eu ia te falar, porque outra coisa que eu também imaginava que fosse chegar aqui ia ter contato direto com uma pele, assim como a nossa, né? Uma região nossa que não tem a pele, você sente... Não, você sente ali uma camadinha, uma pelinha de pêssego, a gente fala. Isso, como se fosse uma camurça. Isso. Porque assim, as pessoas que às vezes vão comprar o esfinx e não estão sabendo assim do padrão da raça, eles me questionam: nossa, Melica, mas tem pelo? Eu falo, tem. O padrão da raça é ter pelo. Um pouco, né? Uma fina camada de pelo, mas tem. Até para proteção deles mesmo. Isso, esses pelos deles podem aumentar em quantidade no inverno. Tá. Mas depois, na hora que chega o verão, eles acabam caindo e diminuindo de novo. Então, eles mesmos fazem essa proteção natural. Fazem essa proteção natural, assim como o cavalo. Então, não é porque, por exemplo, eu cheguei aqui e falei, Melica, eu quero um gatinho, você me vendeu, tá no inverno, começou a crescer pelo. Falei, comprei gato por leve. Não, isso acontece em todos. E eu também não preciso tosar. Não precisa tosar, não precisa raspar, não precisa fazer nada. Outra curiosidade, não tem bigode. Não tem bigode. Nem aqui a sobrancelha, né, que a gente liso. fala que não tem. Às vezes tem um fiozinho assim começando a nascer, mas nada que evolua pra... Engraçado porque assim, nos felinos o bigode é referência. Sim, pra eles usam como referência de Espaço, distância, né? espaço, Mas os esfinx, como nascem sem, então eles já têm que... Já nasce ali natural, eles já se localizam. Já se localizam. Mas são desastrados por não terem? Não. Eu tenho, assim, vídeos deles subirem assim até em
bem cortina, assim. Porque normalmente as pessoas falam, né? Porque como o bigode é a referência de localização, acredita-se que eles, por não têm essa noção de altura, equilíbrio não tem essa noção... e tal, né? Exato. Não, mas eu recebo foto, assim, dos clientes meus, esfinx em cima da porta, esfinx em cima de locais, assim, finíssimos, rack de TV, sabe? E andando tranquilamente. Mas não é um comportamento normal, então. Do que? Subir... Não, sobem. Sobem. Sobem igual gato, Normal. qualquer que normal, gato. Só Gato. tem um padrãozinho Só diferente. tem um padrãozinho diferente de não ter pelo. Tá. Porque o pessoal me questiona isso. Mia, come ração, sobe no muro. Gato. É um felino. Felino normal, só não tem o pelo. Em relação, você como criadora, você reproduz a espécie. Isso. Certo? Como que você faz esse controle? Porque eu vi que você tem bastante fêmeas. Sim, e tudo separadinha e tal. Isso. Então, assim, eu tenho 3 machos, né? E eu tenho algumas filhas, né, deles. Então eu tenho que tomar esse cuidado para não colocar o Filha pai com a pai. filha. Eu tenho que trocar os que não são parentes, né? Tá. Então eu tenho esse cuidado de fazer essa seleção. Entendi. Até por questões que a gente estava lá no começo, né? De genética. Consanguinidade, DNA essas e tal. coisas, Reproduzir um animalzinho desse é difícil, dá muito trabalho. Dá, Júnior. É assim, eu falo que é um trabalho 24 horas por dia, 7 dias da semana, o ano inteiro. Porque você tem que começar o cuidado já desde a mãe. Certo. Com suplementação, né? Preparando aquela mãe que vai cruzar, né? Para poder gerar os filhotes saudáveis e filhotes já resistentes, né? Que vão nascer bem. E então, assim, o trabalho é o ano inteiro. O ano inteiro? É. O cio é normal? O cio delas é normal. 3 em 3 meses? É Não, isso? na verdade, assim, a gata, ela é poliéstrica estacional, né? Então, em épocas mais quentes, elas entram no cio com mais frequência. Ah, tá. No inverno, elas param um pouco, né? O cio, ficam sem cio. Mas assim, eu costumo explicar de um modo geral pro pessoal assim que não é da área, entenda. A gata ou ela está no cio ou ela está grávida. Entendi. Por isso que é uma população de gatos assim de Absurdo. rua absurda, Porque a gata com 30 dias de filhotes nascidos, ela já entra no cio de novo. Caramba, é muito rápido. Muito rápido. Ela ainda tá amamentando? Quanto Ainda tempo es- de desmame? Então, ela ainda tá amamentando, porque os filhotes eu deixo com a mãe até 3 meses. Porque a mãe ensina muito pro filhote, Mas né? isso é uma opção sua ou você, como médica veterinária, vê essa Não, necessidade? eles têm essa necessidade, tanto de aprendizado quanto do emocional, né? Então a mãe passa uma segurança emocional pro filhote, para ele ir descobrir o mundo, ela ensina ele a usar a caixinha de areia, até nas brincadeiras, na correção, né? Ela corrige muito, você vê que quando a mãe tá com o filhotinho, ela corrige, puxa pra cá, empurra pra lá. Então assim, eles precisam disso, precisam estar com a mãe mais tempo do que os cães. Para se sentir maduro, preparado e aí você Isso. passar para um tutor até para não, sei lá, de repente Pra não ter, assim, problema de só a questão, comportamental. exato, isso que eu ia falar, não só a nutrição, mas a questão de Isso, comportamento. Você não tem um exato. gato rebelde ali, Exato. né, Com desesperado. um emocional assim equilibrado, um comportamento equilibrado, eles precisam ter mais esse contato. Como se ele fosse arrancado realmente da Exato, mãe. né? como se ele tivesse sido tirado da mãe, né? Então, pra você é um trabalhão. Hoje você tem quantos aqui que você falou? Eu tenho 15 no Você total. tem 15. Você coloca uma fêmea para criar, normalmente dá quantos filhotes? Numa média de 4 a 6. Tá, então vamos colocar aqui 4. Isso. Né? Vamos pegar o mínimo. O mínimo, ali. aí vamos 15. Com 4. E você ainda fica 3 meses cuidando desses 4 filhotes. Eu entrego para os novos tutores com 4 meses. Porque a vacinação do gato se inicia aos 2 meses de idade. Então, A primeira com 2 meses de vacina, idade é a primeira dose. primeira dose. Após o intervalo de 21 dias a segunda, né? Mais 21 dias a terceira. E a raiva com 4 meses. Entendi. Então, só terminado o processo de imunização total que eu entrego os filhotes. Então, primeiro você já faz a questão de deixar ele ali com essa reeducação natural da mãe, Isso. né?
E ainda você entrega já com toda a parte, colocar, como que eu poderia dizer, patológicas, né? Imunização garantida que já. não vai sair daqui e correr o risco de pegar uma sinomose, exatamente, né? De pegar uma outra doença qualquer. Vermífugo precisa? Vermífugo sim também. A vermifugação começa antes da vacinação. Com a mãe. Já na 3ª semana de vida. Então eu faço na 3ª, 6ª e 9ª semana. E inclusive a vermifugação da mãe é feita antes do parto e depois junto com os filhotes. Por causa do leite. Isso, e também porque a mãe no começo, ela limpa os filhotes, né? Então ela acaba ingerindo as fezes e o xixi, né? Então, por isso tem que ser feito esse controle também. Entendi. E aí vamos supor, você, beleza, entregou pro tutor lá com todas as vacinas, tudo certinho, o tutor deve se preocupar com o retorno disso quando? Dali 1 ano. Com 1 ano. Só com 1 ano, porque daí o reforço da vacina antirrábica, quanto a quádrupla, né, ou a quíntupla felina, é 1 vez por ano. Então ele vai ter só esse gasto depois de 1 ano. Entendi. Questão de higiene, são higiênicos? Você tocou no ponto da mãe limpar o filhote? São muito higiênicos, contanto que eu falo, gente, sempre tem, se você tiver um gato, tenham 2 caixas de areia. Porque o gato, nesse ponto... Isso você sabe que eu aprendi no programa que a gente gravou. Porque, exigentes. Ela falou isso, ela explicou. E é engraçado, eu falo que eu aprendo muito aqui com os programas que eu faço, porque eu não vou só no meu gosto. Porque se eu fosse só no meu gosto, todo mundo só ia estar vendo aqui cobra, Nossa, lagarto. já pensou? Então eu gosto de trazer isso porque às vezes as pessoas na rua me param e falam: Júnior, meu gato, você falou que o gato é limpo, mas meu gato é porco. Aí eu perguntei pra pessoa: quantos gatos você tem? Ah, dentro de casa eu tenho 2. Quantas caixas você tem? Sim. Eu tenho 1. Eu falei, então, já tá errado. Já tá errado. Né? Primeiro, você não fica o tempo inteiro em casa. Então foi isso que eu aprendi. Se você, no caso, igual você colocou, você deixar 2 para cada gato, isso ainda se você tem um tempo de trocar. Porque eu falo assim, uma continha simples, é a quantidade de gatos mais uma. Então, certo. 1 para cada gato e 1 de reserva, vamos dizer. Se cada um sujou a sua, eles têm aquela 3ª que eles podem usar ainda. E outra coisa, Júnior, interessante, a quantidade de areia dentro da caixinha. O gato é aquele animal que gosta de enterrar as fezes. Então, se não tem uma quantidade suficiente de areia ali, ele também vai deixar de usar aquela caixa. Às vezes a pessoa fala, ai, meu gato começou a fazer cocô no chão da sala, no canto do sofá, em cima da minha cama, o que eu faço? Vai olhar a caixinha de areia que alguma coisa ali não tá certo para eles. E é aquilo que você falou, né? Então, e outra, o tutor também tem que sentir o que ele tem em casa. Né? Tem que estar atento. Tem as exceções também, né? Então ele tem que entender, pô, se eu tô colocando pouco, ele não tá fazendo, eu vou colocar mais. Isso. Ou tentar tirar também, de repente, seria uma opção. Ou trocar, né? Porque hoje em dia tem muitos tipos assim, de areia, né? Exato. Granulado de madeira, sílica. Então, assim, vê qual que o gato vai gostar mais, né? Porque cada um tem uma preferência. Sim. E para eles é a mesma coisa. Você que vai adequando ali, questão de alergia, essas coisas, por eles não terem essa camada de pelo. Não tem. Não tem. Não, eles são bem tranquilos. É um cuidado como qualquer outro gato. Sim, como qualquer outro gato. Só não tem o pelo que você não vai precisar ficar escovando exceto a ali. questão da higiene que você falou, né? Que tem que ser feita com um pouquinho mais de frequência. Isso. O cuidado com a roupinha na época mais fria. Exato, manter, né, ambiente mais aquecido, porque realmente eles sentem mais frio, né, por não ter os pelos. Até por ter essa temperatura do corpo mais elevada. Isso. Né? Patologia, tem alguma, assim, já da raça? Não, assim, o que a gente fala mais hoje em dia o pessoal já, graças a Deus, está sabendo mais sobre FIV e FeLV, né? Então aqui os meus, como são todos testados e todos negativos, e eles não têm contato com nenhum outro gato de fora, né? Então aqui o controle 100% tá garantido, né? E também o HCM, que é aquela doença do coração, né? O que seria? O coração, ele é maior do que o tamanho normal. Mas isso é genético ou é uma isso doença que ele pode adquirir? Não, isso é genético. Genético. É genético, uma doença genética. Então, assim, o pessoal já faz hoje em dia o exame, né, do HCM nos pais para que isso não seja transmitido aos filhotes. Entendi. E pode correr o risco dos pais não terem, nascer algum filhote com ou não?
É muito difícil. Muito difícil. Não vamos eliminar 100%, porque a gente Sim. fala, biologia não é matemática, né? Verdade. Pode ocorrer, mas assim, é uma chance já bem menor se os pais não têm essas doenças genéticas. Entendi. Então, comportamento é o mesmo, né? Sim. Mia, como a gente pode estar Sim. ouvindo aqui, né? Então não acho que porque também o gato não tem pelo que ele é mudo. Exatamente, Ele só não tem pelo, mas ele não é mudo. Não. É ativo, é brincalhão. Uma Come característica ração que você normal. colocou, que eu acho que é importante frisar, que é a questão deles serem carinhosos. São muitos, né? Porque muito. normalmente Amam colo. não se faz essa relação. Eles têm também a gato. bastante essa característica de subir no ombro e ficar aqui. Você vê que bastante gente tem foto com eles no ombro, eles gostam muito disso. E as brincadeiras normais, Normais, de e gato, Convivem bem com qualquer outra espécie. São caçadores? Eu não te perguntei. São. Caçam mosquitinho. Então acho que o último enigma que tinha de comparação entre eles e um São gato caçadores. normal, São, fechou. Mas convivem bem com todos os outros animais. Eu tenho meus clientes que têm cacatua junto, periquito, solto fora da gaiola e vivem junto. Outros cães, outros gatos, eles adoram companhia. Então, tá aí. Eu, pelo menos, só vi benefício. Sim, é um gato que só tem benefícios. Você já colocou. Pra quem tem alergia, não tem pelo. Só que, Júnior, eu quero só explicar alguma coisa que o pessoal às vezes fala que eles são gatos hipoalergênicos. Não são, tá? As pessoas que têm alergia causada pela saliva, tem uma proteína na saliva dos gatos que causa alergia nas pessoas, né, alérgicas. Então, assim, eles não são hipoalergênicos, não podem ser considerados gato hipoalergênicos. Porém, por não ter os pelos, eles se lambem bem menos. Então, como é o meu caso, eu tenho alergia aos pelos dos gatos. Não tenho problema nenhum com eles. Certo. Né? Então, assim, vale a pena a pessoa ter um contato prévio, né? Se ela tem alguma alergia, vale a pena ter um contato prévio para ver se não vai ter problema. Por conta dessa saliva Da que saliva fica na pele. que fica na pele, né? Isso é interessante, eu não sabia. Mas assim, eu tenho muitos clientes que têm problema com alergia e ninguém nunca teve problema com os esfinx. Certo. Mas assim, né, eu acho bom explicar, Sim, claro. né, pro pessoal saber que não é um gato Até porque hipoalergênico, Porque quem não tem alergia a pelo acaba às vezes não sentindo isso por conta dos pelos. Exato, Né? Porque tem aquela camada de proteção, se perde ali, você tá passando E uma os proteção. pelos também acaba acumulando mais assim poeira, ácaro, né? Esse que é o motivo da alergia também de muitas pessoas. Então, é isso. Só que o programa ainda não acabou. Agora a gente vai lá fora conhecer um pouquinho do gatinho da Melica, que ela vai mostrar como que eles ficam alojados, o porquê daquele alojamento, daquela forma e tal. E uma coisa que eu vou te falar, quem quiser adquirir um animalzinho desse, como que te acha? Pode me achar no Instagram, @gatilmeliquetes. Eu tenho o Facebook também, gatilmeliquetes. E lá vai ter o e-mail de contatos, outras informações. Por enquanto eu vi que não tem filhote, mas em breve... Em breve já vai ter, porque elas estavam aí namorando esses dias já. Então já tem coisa nova chegando Já, por aí. já vai E você ter. costuma soltar nas redes sociais? Sim. Os filhotinhos? Sim, ali? quando eu já faço ultrassom Então, de cê- confirmar a cê- prenhez cê logo... Você vai direto no psicológico, você já pega no emocional. Já pega no emocional. Ó os bebezinhos dentro da barriga, logo estão aí no mundo. Entendi, tá. Então vamos lá, vamos conferir um pouquinho do gatinho da Melica e matar mais um pouquinho das curiosidades do que a gente falou aqui. Mais um programa Dica Animal chega ao fim. Eu me despeço. Eles, obrigado. Obrigado, foi um prazer. Júnior. Espero que vocês tenham por receber gostado. A gente, tirar todas essas dúvidas. Só para reforçar, quem quiser te achar. No Instagram, @gatilmeliquetes. E no Facebook também, gatilmeliquetes. Então é isso. Mais um programa Dica Animal e fica a dica. Não é egípcio, é canadense. Então, até o próximo programa.